Estamos de volta para mais um bloco e, Sebastião, explica de novo essa história de o verbo se faz carne, não entendi nadinha. Pois é, a maioria diz que nós precisamos vivenciar a palavra do Cristo, não é isso? Isso. Então vamos construir essa palavra. O que nós chamamos de evangelho é algo que a mente crística capta da mente cósmica, uma força, uma substância, inicialmente falando. E esta mente crística transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar, que nós imaginamos Jesus e os demais governantes dos outros orbes planetários. E essas mentes, Jesus e seus emissários, transferem para a mente humana esta força do Evangelho. E esta força do Evangelho, canalizada agora pelas nossas mentes, vai ser condensada em nosso perispírito e transferida para o corpo físico. E no físico ela se faz carne. Ela se transforma em átomos, ela se transforma em moléculas, ela se transforma em células. E esta energia física que vai formar a física, a consciência orgânica, ao atravessar a fronteira desde os sistemas mais básicos em nosso corpo físico até o ápice do sistema nervoso, ela se transforma nesse universo de experiência em instintos. E os instintos são os embriões dos sentimentos. As futuras palavras, virtudes. Porque agora esses instintos, que antes foi substância do Evangelho, que foi fluidos, que foi átomos, moléculas, células, órgãos, sistemas, agora se transforma em instintos que são os embriões dos sentimentos. Esses sentimentos elevados e transformados chegam ao nível de sensações. Essas sensações aprimoradas transformam-se em emoções. As emoções trabalhadas em sentimentos. Os sentimentos iluminados se transformam em virtudes. Agora é o Evangelho lei. A lei que organiza e mantém a vida. Por isso, vivenciar a palavra do Cristo é transformar todas as substâncias, desde essa substância primordial, porque ela está presente nos fluidos, ela está presente nos átomos, ela está presente no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. O Evangelho é todas as coisas, porque nós somos evangelhos também, porque Jesus é o Evangelho personificado. E ele diz, coma, este é o meu corpo. Eu poderia dizer tranquilamente para a minha mente, quando eu manifesto parte da minha essência consciencial, coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. Porque a mente está trabalhando a minha essência consciencial, que é um fluido. O meu pensamento contínuo é um fluido na visão de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. A mente poderia dizer para o perispírito, ao expressar-se por meio da imaginação, da inteligência, da memória, dos desejos, ao construir os infracorpúsculos, os átomos, as moléculas, falar para o perispírito, coma, este é o meu corpo que é dado por vós. E o perispírito, em relação ao corpo físico, poderia dizer com tranquilidade, ao transferir essa substância para nutrir, para revitalizar, para aprimorar como hormônios, coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. Ao mesmo tempo, nós imaginamos Jesus no poço de Jacó pedindo à samaritana água para beber. Lembra? Como pode Jesus pedir a alguém menos experiente do que ele algo para se nutrir? Pois isso é verídico. Agora imagine, o corpo físico em relação ao perispírito, o perispírito poderia dê-me algo para comer, para beber. Porque as energias do universo biológico vai nutrir o universo perispiritual na sua linha de ascensão. As energias do universo perispiritual, ao ser transformadas, ao ser promovidas, vai alimentar a mente. E a mente, iluminando-se, alimenta a própria consciência com as suas essências, com as suas virtudes e assim sucessivamente. A isso chamamos vivenciar a palavra do Cristo, vivenciar o Evangelho. Então, o correto seríamos dizer a falta de trabalho nesta seara, então. Com certeza. E muito trabalho. E como está no Evangelho, sempre as bênçãos são muito maiores do que as contrariedades, do que as provas, do que as dificuldades. Então as bênçãos são muito maiores do que as aflições. Gente que exagera e dá muita ênfase a uma coisa pequena, né, Sebastião? Exato, porque as coisas tomam a dimensão, ou a doença, ou qualquer coisa, da atenção que nós dermos. Se eu der atenção para o trigo, ele vai crescer e a sombra do trigo vai sufocar a erva daninha, o joio, vai transformá-lo em adubo, vai incorporá-lo através das suas raízes
e transformá-lo em joio, em trigo também. Agora, se eu valorizar o joio, as fofocas, isto ou aquilo, ela vai crescer e vai sufocar as virtudes, e é isso que nós chamamos de sofrimentos desnecessários. Então, continuando ainda no assunto do papel da família em torno da pessoa enferma, a depender do meu comportamento diante daquela situação de ajuda ou de crítica ou qualquer outro tipo de comportamento não construtivo, eu posso atrair para o meu universo aquelas mesmas consciências doentias que estão no corpo, no universo daquele enfermo? É o que Emmanuel nos ensina na obra Pensamento e Vida, na lição número 8. Tudo que criticamos, tudo que condenamos em nosso semelhante, nós incorporamos de forma indestrutível a nossa própria realidade, nos tecidos sutis de nossa alma. Por isso, quando uma pessoa começa a se queixar de uma enfermidade qualquer, ao invés de criticar, ao invés de maldizer, é melhor nós começarmos a pensar na saúde, a criar os estímulos, a fazer tudo que é possível fazer, ou tudo que for possível fazer, para trazer aquela pessoa de volta à realidade. A não lamentação, a reorganização, a saúde em si. Porque se colocarmos num pedestal, criticar como se nós não fôssemos adoecer, daqui a pouco poderemos ser nós os enfermos. E se hoje usamos de indulgência, de compaixão e fazendo o máximo pelo o bem do nosso semelhante, amanhã possamos ser nós, ou podemos ser nós que estaremos no lugar do enfermo, já que as enfermidades também apresentam como vestibulares em dados momentos, quando nós estamos atrasando em demasia a nossa marcha, a nossa cadência no estado ou no caminho da evolução. Mesmo porque também aquela ajuda, quem está ali ao redor daquele enfermo, vamos dizer assim, está estagiando, né, Sebastião? Está exercitando a paciência, o amor, a compaixão, a tolerância, porque devemos auxiliá-lo com todo amor e carinho, não é isso? Pode estar ali nessas condições e de repente a pessoa que está ali do lado, hoje auxiliando o enfermo, foi a pessoa que provocou a enfermidade. Porque quando nós falamos mal da vida alheia, e este enfermo pode ser um que nós temos pensado mal dele, às vezes comentado e etc. E ele com essa fragilidade não aguentou o nosso bombardeio e enfermou. Então talvez, se pensarmos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, extraído da Bíblia, se formos analisar diante de uma situação lá no fundo, talvez fomos nós que começamos a problemática. Quando censuramos o comportamento alheio, quando maldizemos, quando fizemos o alimento em desarmonia, com má vontade, e o outro estava invigilante e acabou trazendo para dentro de si aquele veneno corrosivo. Por isso, antes de condenarmos qualquer situação, é melhor nos colocar no lugar do outro e imaginar, principalmente, se nós não temos nada a ver com aquilo. E mesmo se não tivermos, aí está agora a oportunidade, o vestibular, a lição que precisamos, porque já aprendemos como não fazer. Se o outro está enfermo, não precisamos nós passar pela enfermidade para aprender a lição. Já que ele enfermou, vamos aproveitar o exemplo ou esta problemática para aprender o comportamento que vai nos possibilitar o não adoecimento, porque já aprendemos o como não fazer, e a dor do outro, principalmente de um familiar, de um parente querido, talvez nos causam um sofrimento enorme também. Agora eu vou partir para uma pergunta meio polêmica, Sebastião. Este enfermo, quando não tem a disposição de mudar e se entrega realmente à doença, nós poderemos dizer que ele é um suicida? De uma forma inconsciente, sim, porque todas as vezes que a vida nos envia os vestibulares e nós recusamos esses vestibulares, nós estamos como se apressando a nossa morte sem necessidade, já que doenças, como eu já disse várias vezes, elas não vêm para nos tirar a vida, vêm para nos dar um recado. Qualquer mecanismo de dor, qualquer mecanismo de aflição, uma oportunidade de mudança, uma expansão da nossa própria consciência. Então qualquer enfermo, em qualquer situação onde ele se entrega, de alguma forma indireta ou até direta, ele está apressando a sua própria vida. Muitos desistem de viver e geram enfermidades de tal forma que qualquer mecanismo da terapêutica, tanto alopática, homeopática, qualquer
terapêutica. Não funciona para curar, para sanear a enfermidade desse ser, se ele não se quiser curar. Ele criou a doença para se matar. E nós conhecemos vários personagens com essa conduta. Então a doença pode ser uma mensageira ou pode ser um mecanismo de autodestruição. Agora precisamos imaginar se ela veio para nos lembrar de algo ou se foi nós que criamos pelo processo de autoculpa, de autopunição, de autoflagelamento ou de qualquer situação menos feliz. Então, diante de uma situação qualquer, onde nos acomete esses momentos de repensar a vida, para reflexionarmos profundamente a respeito do seu valor, é melhor fazer uma análise profunda se fomos nós que criamos por melindres, por mágoas, por ressentimentos, por qualquer outro motivo desta forma, ou se foi a vida que está nos lembrando para acelerar o nosso processo evolutivo, que nós precisamos acelerar o passo, que estamos indo devagar demais. Após essa autoanálise, eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. Vamos voltar a frisar que todos têm a chance de descobrir, de mudar e de curar as suas enfermidades, né, Sebastião? Por isso, no passado era pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Eram os mecanismos de buscar essa assistência espiritual. Na atualidade, sabemos que por mais que peçamos, ninguém fará por nós o que nos cabe fazer. Então, o máximo que nós vamos conseguir é que um professor apareça e nos instrua, já que o aluno quer aprender a matéria. E também será colocado à nossa disposição, se ainda não sabemos da fonte inesgotável que temos, o meio de acessar as nossas próprias energias ou o cosmos inteiro que está em torno de nós, onde estamos mergulhados nesse fluido, nesse oceano inesgotável. Então nós temos uma fonte inesgotável de energias onde nós estamos inseridos, outra dentro de nós, temos professores incontáveis e a partir de uma atitude sincera de mudança, as orientações, os colaboradores, os parceiros, os orientadores não faltará. Essa energia orientadora pode vir através do alimento que alguém está fazendo, intencionando a nossa recuperação. Essa energia está vindo por meio de uma música que alguém coloca para tentar nos estimular a mudar a frequência. Esta orientação pode estar vindo através de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso, de uma roupa, de qualquer coisa que alguém faça chegar até o nosso meio, tentando criar esses estímulos para a nossa autovalorização, a nossa autoiluminação. É isso aí, Sebastião. Parece que o nosso tempo está se esgotando, né? Vamos sair para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí!